Então hoje à noite nós vamos continuar com o nosso estudo da igreja, eclesiologia. E algumas semanas atrás começamos a explorar um pouco quais são os significados comuns entre as pessoas da palavra igreja. E às vezes a pessoa pensa em uma denominação, às vezes a pessoa pensa no prédio, e nós sabemos que o certo é o povo de Deus hoje em dia, não Israel, mas especificamente esse grupo de pessoas de várias nacionalidades que está se juntando para a causa de Cristo, com a missão de Cristo. E analisamos essas coisas na página 8, uma parte da página 9 da apostila, que a igreja não é o prédio. Você não se torna mais santo, você não entra em um lugar mais espiritual porque tem na placa a palavra igreja. Você não precisa passar em frente desse prédio e fazer algo com as mãos porque você está perto daqui. A igreja é o povo, e nós aprendemos que a palavra igreja vem do grego, a língua original do Novo Testamento, que é eclésia, e eclésia quer dizer uma congregação chamada para fora. E no contexto da igreja neotestamentária, é uma congregação chamada para fora do mundo. Nós somos um grupo separado do mundo, diferente do que o mundo. Nós somos santificados com a identidade de Jesus Cristo. Então o mundo faz certas coisas, fala certas coisas, pensa certas coisas, tem certas atitudes, mas nós, pelo novo nascimento, nós somos diferentes. Passamos por uma transformação sobrenatural e nós juntamos, motivados pela palavra de Deus, motivados pelo Evangelho, motivados pela operação do Espírito de Deus, para obedecer a Deus, para nos edificar na palavra, para servir uns aos outros, para exortar ou animar os nossos irmãos, para aprender mais com o desejo de alcançar os perdidos com o Evangelho. Nós temos até, como hoje à noite, estudos bíblicos. Tudo isso, o alvo é crescer mais para ser mais útil na obra de Deus. Sem a igreja, isso não seria possível. A Bíblia não fala em algum lugar, você só precisa da Bíblia e você pode ficar em casa e ler e você está bem. Não, Jesus, em Mateus 16, fundou a igreja. A igreja é essencial para a vida cristã. Não é nossa salvação, mas nos ajuda imensamente com a nossa santificação diária. Mas, infelizmente, há muitos debates sobre o significado total da palavra igreja. Nós sabemos que a palavra no grego, Jesus escolheu, já existia antes das pregações dele. Os gregos usavam para falar de vários grupos, dizendo aqui é uma eclésia, aqui é outra eclésia. Mas, teologicamente falando, o que é que Jesus queria dizer? Quando ele falou igreja, qual era o motivo dele? O que ele queria nos ensinar? Para onde ele estava indo quando ele falou essas coisas? Jesus usou a palavra somente 3 vezes, e todas as outras vezes se encontram em outros livros da Bíblia por Paulo e outras pessoas. Então nós precisamos basear nosso entendimento da palavra igreja na Bíblia, mas temos 2000 anos da história da igreja, com várias igrejas diferentes, denominações. As pessoas às vezes chamam essas divisões de religiões, que não é o termo certo, mas essas divisões com doutrinas diferentes e usos e costumes diferentes, e a coisa vai longe. E daí alguém faz a pergunta: o que é a igreja? Como é que funciona a igreja? É importante ser membro de uma igreja? É permitido por Deus pular de igreja em igreja e simplesmente dizer eu faço parte do povo de Deus? O que é que a Bíblia fala? Tem termos como a igreja local,
a igreja universal, eu não estou falando da denominação, mas o termo teológico, a igreja invisível e a igreja visível. Quem já ouviu esses termos? Talvez você nem saiba o significado, mas você já ouviu esses termos. Levanta a mão, por favor. Ok, algumas pessoas. Ao longo do tempo, aprendendo a palavra de Deus, estudando a história da igreja e tentando servir a Deus, alguém vai chegar, vai usar esses termos e você pode ficar perdido. O que é isso? Essa igreja local, essa igreja universal, invisível ou visível. E o que é que eu sou? Como que eu funciono na igreja, etc. Então vamos chegar aqui, é letra E, na página 9, e diz aqui os debates sobre o possível duplo sentido da palavra igreja. E essa palavra acho que não deve dar tanto problema, mas dá. Até entre pessoas da mesma, vamos dizer, da mesma denominação, do mesmo grupo de igrejas. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja batista, e eu converso com vários batistas, e cada batista, vamos dizer, tem um modo de olhar para essa palavra que é diferente do que o modo do outro homem de Deus, outra igreja batista. E além disso, tem muitas diferenças entre, por exemplo, igrejas batistas e presbiterianas e a igreja católica. O que é a igreja, o significado dessa palavra, no uso teológico que Jesus nos deu na palavra. Então vejam que é essencial entender o significado dos termos usados nos debates, porque se confundem facilmente. Aqui, então, vamos ver o primeiro debate. Eu tenho aqui na página 9 o primeiro debate, e na página 10 o segundo debate, e depois a causa na página 10, e daí na página 11 nós vamos para a formação da igreja, que há mais debates ainda, e talvez você nem tenha muito interesse nesses debates, eu entendo, é só que você pode acreditar em certas coisas e entrar em conflito com alguém, e você não está preparado, e eu quero ajudar, porque às vezes a pessoa quer até brigar e você não tem a mínima ideia do debate, você só fala o que você acredita, né? Eu quero ajudar. Então aqui, primeiro debate, a Bíblia usa o termo igreja com quantos significados, ok? Uma palavra, vários significados, existe essa possibilidade. Então vamos ver a primeira posição, que certas pessoas acreditam. Há dois significados para a palavra igreja: a igreja universal e a igreja local. Isso quer dizer o seguinte: você abre a sua Bíblia, você vê a palavra igreja várias vezes, e às vezes tem um sentido, e outras vezes tem outro sentido, e é nossa responsabilidade discernir o uso cada vez. Isso dá confusão, né? É como em português, você pode falar a palavra para e quer dizer para, mas também você pode falar para e quer dizer para e para são duas palavras diferentes, não é verdade? E existe isso também em todas as línguas do mundo. Então aqui, quando você considera a palavra igreja, existe gramaticamente a possibilidade, sim, mas existe essa realidade nas Escrituras. Vamos continuar. Nessa primeira posição, as pessoas falam, não, a palavra tem dois significados. Um é a igreja local, outra possibilidade é a igreja universal. Depende do contexto de cada passagem bíblica. Refere-se, eles falam, a todo o povo de Deus, nessa época neotestamentária, às vezes, e outras vezes se refere somente às congregações locais em cada lugar. Então, pelo contexto, você vai falar que, olha, a palavra igreja nesse versículo aqui, você está olhando na Bíblia, esse versículo aqui que tem a palavra igreja, está falando de todo mundo que recebeu Jesus. Mas esse versículo aqui está falando sobre uma congregação local, como por exemplo a Igreja Batista Independente, só aquela congregação.
Quando as pessoas usam essas palavras com esses dois sentidos, às vezes eles usam a letra I maiúscula e outras vezes minúscula. Quando tem I grande, então é todo mundo que recebeu Jesus. Outras vezes, quando é I minúscula, é somente uma congregação local. Esta posição é a de várias denominações evangélicas, protestantes e batistas. Então, é uma interpretação muito comum. Eu nem estou dizendo que é uma interpretação errada, mas estou dizendo que é uma de algumas interpretações. Esta posição divide o uso da palavra igreja assim nas Escrituras. E eu li essa lista de números aqui, eu acho que vai ajudar vocês para ter uma ideia um pouco melhor. 2 vezes a palavra igreja na Bíblia se refere à congregação do Velho Testamento. Então, usa a palavra igreja, mas está falando de Israel, tá bom? Antes da existência da igreja como a gente conhece hoje, a Bíblia usa a palavra igreja 2 vezes para falar de algo mais antigo ainda. 3 vezes é uma assembleia secular, que eu já mostrei para vocês algumas semanas atrás. A palavra igreja veio do grego, já estava em uso entre os gregos, então eles falavam igreja, falam somente de um grupo de pessoas. 6 vezes um uso não específico, é difícil pelo contexto saber exatamente o que é que a Bíblia está dizendo com o uso daquela palavra. 13 vezes é a igreja universal, das quais 9 se encontram no livro de Efésios. Então você pode abrir o livro de Efésios, ver a palavra igreja e você vai vendo, peraí, aqui é todo mundo que crê em Jesus, e não somente uma congregação local, como a nossa igreja aqui. Então, segundo essa posição, 13 vezes você vai achar isso. Mas 90 vezes eles dizem que é a igreja local. 90 vezes. 40 vezes desses 90 vezes é uma igreja local. 14 vezes se refere a todos os crentes em uma certa cidade, então uma região específica. E 36 vezes é usada no plural, se referindo a igrejas locais, das quais 21 das vezes são de Paulo o apóstolo. Segundo esse ponto de vista, a maioria das vezes a palavra igreja quer dizer local e não universal. Então, a maioria das vezes você abre a Bíblia e você vê a palavra igreja, a maioria das vezes você está lendo uma palavra que está se referindo a um grupo específico em uma cidade ou em uma região específica do mundo, e não está falando de todo mundo. 90 vezes, a maior parte. Quando eu estava na faculdade bíblica, eles ensinavam essa posição, esse lado do debate. E eu, tranquilo, eu estava bem. Daí, eu fui para um seminário e lá eles ensinavam outra coisa, que existe somente a igreja local e não existe o uso do termo igreja universal na Bíblia. Lembra, a Bíblia não usa a palavra local, nem a palavra universal, somente usa a palavra igreja, mas com esses dois sentidos segundo essa primeira posição. Vamos ver a segunda posição que você pode achar entre muitas pessoas. Número 2, há um significado só, é a igreja local. Refere-se somente a uma congregação local. Então, cada vez, segundo essa posição, que você vê a palavra igreja, não está falando sobre todo mundo que é salvo. Está falando de uma congregação específica, ok?
Somente a palavra no plural deve ser usada quando se refere a mais do que uma congregação. Por exemplo, segundo essa posição, eu não devo dizer a igreja em Ouro Preto. Segundo essa posição aqui, eu não posso falar porque é errado. Eu posso falar as igrejas, mas eu não posso usar o termo igreja no singular para falar de todos os salvos nessa cidade. Que eu acho muito interessante, porque eu vi muito esse uso por muitos anos, e daí eu fiquei sabendo dessa posição que fala, não, você não pode falar assim. Muita pessoa usa, mas é um erro. Esta posição é a de várias igrejas batistas. Há muitas igrejas batistas que enfatizam que não existe o uso do termo igreja para se referir à igreja universal. Você não deve, você pode entrar em debates bem fortes com certos batistas por causa dessa posição. É uma coisa muito importante para muitos batistas. Essa ênfase enfatiza, vocês podem ver isso aqui na página 10 da apostila, que o significado da palavra eclésia é assembleia ou congregação, pelo qual não pode se referir a todos os salvos no mundo. Eles falam, olha, a palavra eclésia quer dizer assembleia ou congregação. Por causa dessa palavra, existe a Assembleia de Deus, usando a palavra, existe a religião, eu chamo religião por causa da quase uma seita, a congregação cristã, e usando o significado da palavra. Essa posição diz, por causa desse significado, sendo assembleia ou congregação, você não pode aplicar essa palavra para todos os salvos no mundo, porque todos os salvos não são uma congregação, mas têm reuniões em várias congregações, em várias regiões do mundo. Uma versão extrema dessa posição, aqui vocês podem ver isso, que eu sei que existe aqui no Brasil, mas não é tão forte, mas existe. Uma versão extrema dessa posição é acreditar que somente batistas fundamentalistas fazem parte da noiva de Cristo, ainda que haja outros salvos em outras igrejas. Esta posição nasceu em 1851 como parte das Cotton Grove Resolutions, resoluções do lugar que tinha algodão, não sei falar isso no português, quando vários batistas lutavam contra o ecumenismo que infiltrava os púlpitos batistas. Alguém aqui pode levantar a mão e explicar para mim o que é ecumenismo? Alguém pode me ajudar com essa palavra? É estudo bíblico, então pode falar, não tem problema. Alguém que sabe arriscar a sua vida hoje, nós falar alguma coisa? Alguém? Ok, você não precisa responder, mas levanta a mão se você acha que você tem uma ideia sobre a palavra ecumenismo. Tem uma ideia? Quem tem coragem? Ninguém tem coragem, tudo bem, não tem problema. Eu estou ensinando, então vou ensinar. Ecumenismo é a ideia de juntar todas as igrejas. Vamos juntar todo mundo. E isso parece bom, parece bíblico. O problema é que quando alguém ensina algo contra a Bíblia, e você sabe que é contra a palavra de Deus, e você ignora e fala, mas somos irmãos em Cristo, e você se junta com todo mundo. Como eu vi recentemente um pastor protestante recebendo a imposição de mãos de líderes católicos. Eu achei louco isso. E esse homem também mudou a posição dele sobre a ceia do Senhor. Ele parece, não vou dizer que ele está, mas parece que está acreditando agora em transubstanciação, que é a ideia que quando você come o pãozinho e toma o suquinho, se torna o corpo literal de Cristo na sua boca e o sangue literal de Jesus na sua boca, que é o que a igreja católica ensina. E esse homem que é de uma igreja protestante está mudando algumas coisas, e ele prega muito bem. Ele não é batista, mas ele prega muito bem. Eu já ouvi ele algumas vezes na internet, ele prega muito, e daí ele fala algumas coisas, é incrível.
Mas quando você começa a fazer isso, você mistura as coisas, não adianta ter placa na sua igreja, porque você não é nada, você é uma mistura de tudo. A placa é para identificar você, é como roupa e cabelo, etc., identifica seu gênero. Você usa isso para identificar, a placa identifica o que você crê, deve identificar como capa de livro. Se falar dicionário, não deve ser um livro de quadrinhos, deve ser dicionário. Não para confundir, mas para explicar. Mas os batistas, especialmente nos Estados Unidos, estavam vendo ecumenismo infiltrar as igrejas e eles pregaram cada vez mais contra isso e surgiu uma nova doutrina, eu digo uma falsa doutrina entre batistas fundamentalistas nos Estados Unidos, que é o seguinte: a noiva de Cristo é composta somente de batistas, e somente certos batistas no céu. E todos os outros salvos vão estar lá para celebrar o casamento de Cristo com essa noiva, mas não vão fazer parte da noiva. Que coisa, né? Mas existe essa doutrina. No inglês é chamado Baptist Brider. Não sei se tem um termo no português, mas seria tipo alguém que acredita na noiva batista, basicamente. Então, quando você vê esses posicionamentos diferentes e você começa a ver os debates e surgindo dos debates, surge nova doutrina, você tem que realmente parar para pensar, mas o que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia fala? E acaba se tornando importante. Não era importante, mas agora é, porque tem pessoas ensinando novas coisas e você vai ter que dizer para a sua igreja, ou sua família, ou seja o que for, o que é que você crê. Então, esse é o primeiro debate. A palavra igreja, ou que quer dizer universal e local, ou simplesmente local. Agora na página 10, segundo debate. A Bíblia usa o termo igreja para descrever somente o grupo de salvos que se reúnem em nome de Jesus, ou um grupo de crentes e descrentes se reunindo em nome de Jesus. Essa é a questão, ok? Então vamos ver nesse debate, tem duas posições também. A primeira posição: o termo igreja é somente usado para os salvos. Então, tem aqui a palavra universal. Quando você fala da igreja universal, está falando de todos os salvos, ok? Não importa onde eles estão. E a palavra local se refere a cada congregação local. Então, a igreja local é essa igreja aqui, Igreja Batista Independente. Mas a igreja universal, todos os crentes aqui no Ouro Preto, aqui em Rondônia, no Brasil, por todo o mundo. E esta posição se apoia em passagens como 1 Coríntios 12, 13. E vocês podem abrir suas Bíblias rapidinho e ver essa passagem comigo, por favor? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ok. Diz aqui, essas duas posições aqui, eu estou dizendo, esses versículos, essas posições vão usar. Se você não concordar, é sua decisão, mas eu estou usando um texto que essa posição vai usar para apoiar isso. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui então, Paulo, o missionário que saiu da cidade de Antioquia, onde a igreja dele, a congregação dele, de onde ele foi enviado, ele saiu daquela igreja para implantar novas igrejas. Ele trabalhava ajudando essa igreja dos coríntios. E aqui ele diz aqui, marca a palavra nós, em versículo 13. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Então ele era de uma congregação,
ajudando a implantação de uma outra congregação em outra região do mundo, e em vez de falar, pois todos vocês foram batizados em um Espírito para formar uma congregação aqui, um corpo aqui, ele fala, todos nós fomos batizados em um Espírito, dando uma ideia que ele faz parte do mesmo corpo deles, ainda que ele veio de uma outra congregação. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo essa posição? Então essa é um versículo que vai apoiar essa primeira posição aqui. Vamos ver a outra posição. O termo tem dois lados, o termo igreja, um de crentes e outro de descrentes. Os termos são invisível e visível. Invisível refere-se aos salvos nas igrejas locais. E visível refere-se aos que frequentam as igrejas locais, sendo salvos ou não. Deixe-me tentar esclarecer. Por exemplo, se você frequenta essa igreja, e eu estou simplificando um pouco, mas se você frequenta essa igreja, você faz parte dessa igreja. Não quer dizer que você é salvo, não quer dizer que você nasceu de novo, mas segundo essa posição, se você frequenta, então você faz parte da igreja. E essa posição era uma posição muito forte entre muitos antigos de muito tempo atrás, como Agostinho e outras pessoas. E essa é a igreja visível. Eu vejo você aqui no culto, então você faz parte da igreja, tá? A igreja invisível, segundo essa posição, é que existe entre nós um grupo menor que é invisível. E esse grupo é composto dos verdadeiros salvos, ok? Então tem a igreja visível, todo mundo. E a igreja invisível, os salvos. E uma passagem usada para apoiar essa posição é Mateus 13. Vocês querem ver? Vamos para Mateus 13, por favor. Só para esclarecer, eu não concordo com essa posição, mas existe. E nós vamos ver um texto que essa posição usa. É Mateus 13 e é a parábola do joio, né? Diz aqui em Mateus 13, versículo 24: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então, vamos chegar aqui agora em versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ok, agora Jesus vai explicar, vamos ver a interpretação de Jesus do que ele falou. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo,
e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu posso continuar lendo, mas a ideia aqui então é: Deus está dizendo aqui que entre o povo de Deus, o trigo, tem também joio, e ninguém sabe quem é o joio. Então aqui, aparentemente, a igreja é composta de crentes e descrentes. Segundo homens como Agostinho, o campo aqui, esse campo que tem essas plantas, é a igreja. Problema, veja aqui versículo 38. Ele diz aqui em 38, o campo é o quê? O mundo. Não diz o campo é a igreja. Há uma grande diferença entre o mundo e a igreja. Uma grande diferença. Então, essa posição foi usada especificamente pela Igreja Católica para usar até o poder do Império Romano para controlar o povo e colocar na igreja e exigir certas coisas religiosas e exigir certas crenças, etc. E nós não podemos concordar com essa posição. Na próxima aula, nós vamos lidar com a causa desses debates, tudo bem?